Olá, o GPS Entrevista de hoje recebe o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz. Wellington Luiz é deputado distrital, foi eleito com 17 mil votos, é o presidente do MDB-DF e também ex-presidente da CODAP. Deputado, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Prazer, Vitor. Deputado, eu começo perguntando sobre o clima político na CLDF em 2025. Tem sido um pouco intenso, né, por tudo que tem acontecido não só no DF como também no âmbito nacional. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tem feito para conseguir manter o diálogo e o equilíbrio entre os parlamentares e também na própria pauta da CLDF esse ano. Bom, Vitor, esse é um perfil nosso, diálogo e respeito. Eu fui eleito e reeleito por unanimidade, da segunda vez, inclusive, com 6 meses de antecipação, exatamente porque prevalece essas duas características no nosso cotidiano, que é o diálogo e o respeito. Então, o clima sempre é mais intenso, dessa vez está um pouco mais ainda, mais aquecido, mas isso faz parte do processo político. E quando há diálogo, há respeito, todos esses problemas que estão em volta acabam sendo resolvidos, de uma maneira ou de outra. O importante é nunca perder essa capacidade de dialogar. E o senhor, como disse que tem a capacidade de dialogar, recentemente a mesa diretora da qual o senhor preside, faz parte, né, encaminhou o pedido de suspensão do mandato do deputado Daniel Donizete para a corregedoria e para o Conselho de Ética. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que se deu esse rito, por que fez dessa forma, não determinou a suspensão imediata. Primeiro, não cabe a suspensão imediata. Então, esse é um processo que ele exige aí o cumprimento de um rito. Então, lembrando que a Procuradoria da Casa opinou pelo arquivamento desse processo, não encontraram nada que pudesse fundamentar um eventual prosseguimento do processo, mas a decisão é da mesa diretora. No âmbito da mesa diretora, 2 deputados, 2 parlamentares solicitaram, aí primeiro pedido de vista e depois pediram para que houvesse uma pena, ao invés do arquivamento, sugeriram uma pena de suspensão. Então ontem, né, nós discutimos isso, as possibilidades, que poderia ser aí o arquivamento, a pena de suspensão proposta pela Procuradoria da Mulher, apresentada inicialmente pela deputada Paula e pelo deputado pastor Daniel, e a própria possibilidade de cassação. Então, ontem a mesa diretora acatou na íntegra o pedido da Procuradoria, né, nos seus 3 quesitos, e que ensejou no prosseguimento do processo com a possibilidade de suspensão do mandato de 30 dias do parlamentar. E isso é um rito, há uma exigência legal para que agora esse processo vá para a corregedoria, depois vá para o Conselho de Ética e finalmente ao plenário. E o plenário soberano é que iremos decidir qual o futuro do parlamentar. Só para contextualizar, lembrando que o deputado foi denunciado por crimes contra a dignidade sexual, mas ele ainda não foi, a denúncia ainda não foi acatada pelo Tribunal de Justiça, né? Então ele ainda não é réu, ele só é denunciado. E também tem aquele episódio da Blitz envolvendo a confusão com os policiais militares no Riacho Fundo, mas ele não foi condenado, nem foi tornado réu ainda, né? Só para a gente contextualizar a situação. Exato. Então a gente pode dizer que o rito vai ser esse. Qualquer parlamentar que vier a ser denunciado, eventualmente, vai ser encaminhado para a corregedoria e para o Conselho de Ética. Obrigatoriamente, é regimental. Tá. E nós temos que cumprir. Então não há questionamento, né? Nesse caso, nem o plenário é soberano para suspender imediatamente o deputado, como alguns, inclusive, gostariam, né? Então não funciona desse jeito. Não é o que eu quero, é o que eu posso. E o que eu posso fazer é o que é legal. E a situação do deputado Daniel Donizete é diferente da do deputado Daniel de Castro, que foi condenado agora, né, por um crime envolvendo uma professora, né, um crime de difamação pelo tribunal, foi condenado pelo Tribunal de Justiça. Se houver uma representação contra o deputado, o rito será o mesmo. Ele vai para a corregedoria, para o Conselho de Ética e futuramente para o plenário, eventualmente. Exato, pode chegar a esse ponto, né? Tá. Pode haver o arquivamento, haver a concordância da mesa diretora, lembrando que essa condenação ela ainda não transitou em julgado. Então ela ainda tem outras etapas, com certeza o deputado, que inclusive é advogado, deve recorrer. Como a gente está falando de assuntos que geraram certo frisson na Câmara Legislativa, eu acho que a gente não pode deixar de falar da aprovação do projeto de lei do BRB, né? Que, de certa forma, viabilizou a aquisição de parte da operação do Banco Master pelo Banco de Brasília. O projeto apresentado pelo governador Ibanez Rocha, ele foi votado de uma forma muito célere, né? E até estranhou um pouco
parlamentares da oposição que criticaram, né? Disseram que não teve tempo hábil para poder se debruçar sobre a matéria. Eu queria ouvir do senhor por que foi tão rápido, né? A gente tem um projeto que chega, salvo engano, quinta-feira, e aí já é votado na terça, mesmo com o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, tendo vindo pela manhã explicar o projeto para os deputados. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como se deu esse rito, esse trâmite. Na verdade, tem 6 meses que se discute isso aqui na casa. É porque nem sempre, a verdade, os fatos acabam aparecendo. O que acontece, Vitor? Desde o primeiro momento, e eu publicamente, inclusive, fiz questionamento, inclusive ao próprio governador, ao Paulo Henrique, que o projeto deveria passar pela Câmara. Então, a partir desse momento, tanto a nossa consultoria legislativa quanto a dos parlamentares começaram a se debruçar sobre essa matéria. Então essa matéria não é uma matéria nova, é uma matéria que vem de alguns meses, né? Naquele momento, né, havia um entendimento do Executivo através da Procuradoria que não havia necessidade. E a Câmara, né, respeitou essa vontade. Depois, quando houve uma decisão do Tribunal de Justiça determinando que passasse pela Câmara Legislativa, como nós sempre defendemos, esse já era um processo amplamente discutido, com muitas e muitas reuniões, inclusive discutido pelas áreas técnicas da Câmara. Então não houve nada de novo. Por isso que a Câmara teve a tranquilidade de votar aquele projeto, né, sem qualquer risco de que era uma matéria que a gente desconhecia. Não, nós conhecíamos, sabia exatamente o que nós estávamos votando, por isso que não houve dificuldade. E a votação rápida se deu por uma questão, inclusive, de prazo, né? Havia ali o risco do Banco Central decidir naquele período, e caso não houvesse aí um cumprimento de uma ordem judicial e a autorização legal por parte da Câmara, esse processo poderia não ter mais continuidade. E além da aprovação desse projeto do BRB, que é de extrema relevância, né, o senhor também presidiu a sessão de aprovação do PPCub, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse projeto, qual é o impacto dele para a população brasiliense, a relevância dele para Brasília, para a capital federal. Desde que nós assumimos a presidência, Vitor, nós tivemos o cuidado, né, de tirar das prateleiras projetos importantes que estavam há décadas aguardando. Então, assim, nós votamos a lei de parcelamento do solo, estamos votando as LUOs, que são extremamente importantes, né, que dão direcionamento na vida do brasiliense, seja o setor produtivo, seja o cidadão, né, que está no dia a dia querendo a sua escritura, querendo ter a sua habitação, e nós acabamos, né, com aquela história de um projeto ficar 10 anos. Tem nada que justifique. Então, ao assumir, nós fizemos esse compromisso, inclusive entre nós, deputados, que a mesa diretora não iria e não está atropelando qualquer projeto ou qualquer parlamentar. Então, é discutido, mas ao final dessa discussão, o projeto é colocado para votação. Quem for contra, que vote contra. Né? Quem for favorável, que vote pela aprovação do projeto. E nós conseguimos fazer isso com o PPCub, da qual, em 2011, eu fui relator desse projeto. Então você imagina, 14 anos depois, o projeto ainda estava sendo discutido. E tem gente que também diz que não houve uma discussão. Se você não discute em 14 anos, né, 2, 3 décadas não vai ser suficiente. Então houve uma ampla discussão, fizemos o mesmo acordo e os deputados participaram efetivamente da discussão do PPCub. E aí, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que é um dos legados políticos mais importantes que eu deixo na minha carreira. É aprovar o PPCub, onde alguns trabalharam, apostaram, torceram contra, disseram que iam haver muitos questionamentos. Até o momento não existe um só questionamento jurídico, legal, né, quanto ao PPCub, porque foi um projeto que foi discutido de maneira legal e que dá aí ao Distrito Federal, Brasília, de forma específica, que é a área tombada, condições de crescer e crescer com responsabilidade. E o senhor fala de projetos relevantes que o senhor tirou da prateleira, nós temos também o PDOT, né? Como é que está a expectativa? Vai ser votado esse ano? Como é que está o andamento desse projeto? Vai ser votado. Outro projeto que eu também, como eu fui da Comissão de Assuntos Fundiários, eu fui indicado para ser relator. Também lá no início da década, né, de 2010, naquela legislatura, 2011, e que também ficou parado durante todo esse tempo. Então há um prejuízo enorme para o desenvolvimento da cidade, por questões ideológicas, partidárias, isso é inaceitável. Às vezes a população não imagina o tamanho do prejuízo que é você impedir,
né, que leis como essa, né, sejam aprovadas e que estabeleçam um rito claro para as pessoas terem seus direitos garantidos. Então, no caso do PDUT, está tendo uma ampla discussão. Essa discussão começou, inclusive, a envolver os parlamentares ainda no âmbito do Executivo. Sim. E agora está na Câmara desde o início de agosto e nós vamos aí definir, provavelmente na segunda quinzena de novembro, o projeto já vai estar apto para ser votado e a ideia é votar e entregar para o povo do Distrito Federal, né, mais um avanço, né, extremamente importante para o crescimento da nossa cidade, inclusive para a geração de empregos. A votação então deve ser esse ano. Eu pergunto isso porque em 2026 a gente já entra no ano eleitoral, a gente sabe que já é mais difícil a gente ter uma certa frequência de parlamentares na casa, porque eles estão discutindo coisas às vezes relacionadas ao partido, ao próprio interesse político deles, que é totalmente válido. Então eu acho que o momento de votar o PDUT é esse ano, de fato, é aprovar esse ano. É uma obrigação nossa enquanto parlamentar, nós não temos justificativa para empurrar isso com a barreira, não tem justificativa para deixar o brasiliense esperando naquilo que é um direito dele. Então nós temos que fazer isso, vamos fazer essa expectativa, segunda quinzena de novembro, se Deus quiser, né, se houver algum atraso, início de dezembro, mas a gente entrega para a população do Distrito Federal, para o setor produtivo, para os demais setores, para a sociedade civil, esse projeto pronto para ser sancionado pelo governador e com certeza vai melhorar sobremaneira a vida dos brasileiros. Deputado, como a gente estava falando de eleição, eu acho que não tem como fugir desse assunto, ainda mais que a gente está mais para o final do ano que estivemos para o começo, e o senhor, como presidente do MDB-DF, é uma figura muito importante nesse jogo político, né, nesse jogo eleitoral. Eu queria saber do senhor, como presidente do MDB, se o partido já fechou a questão em apoio a um nome de sucessão ao governador Ibanez Rocha no Palácio do Buriti. Será mesmo a vice-governadora Celina Leão ou o partido pensa em outro nome? Não, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje uma situação muito clara. Nós temos duas candidaturas para majoritário que estão definidas. Uma, a candidatura do governador Ibanez a um cargo do Senado Federal e a da atual vice-governadora para o cargo de governador. É óbvio, né, que esses partidos precisam conversar com o MDB, né, o MDB não vai por osmose, o MDB, né, não é um trem de locomotiva, pelo contrário, nós somos a cabeça, então nós vamos ser respeitados no nosso espaço. É importante, né, a gente vai conversar com todos os partidos, vamos ouvir a todos, temos um direcionamento, volto a dizer, uma amiga pessoal minha, uma pessoa preparada para ser governadora do Distrito Federal, mas o MDB precisa ser ouvido para poder bater o martelo. Mas então a gente não pode descartar então a possibilidade do MDB, por exemplo, lançar um nome próprio ao GDF, a depender dessas negociações. Vitor, hoje não há esse interesse, não é a nossa intenção. Uhum. Volto a dizer, o nosso objetivo hoje é a candidatura estou falando deputado, que foi deputado comigo alguns mandatos, né, da atual vice-governadora Celina Leão, para o cargo, né, de governador do Distrito Federal. Então essa é a nossa ideia, ela vai estar assumida agora em março, né, então virá candidata à eleição. Então esse é o nosso objetivo. Agora a política, né, são nuvens, né, a cada momento se movimenta de um jeito, mas sem dúvida nenhuma a vice-governadora é o nome do MDB. E falando agora já no âmbito nacional, né, o MDB no DF, ele hoje tem mas uma figura mais centro-direita, digamos assim, com nomes mais de centro-direita. Mas é um partido que integra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, com ministérios, inclusive, e que é um governo de esquerda ou de centro-esquerda, como queira, né. Como está essa sintonia do MDB-DF com o MDB nacional? O MDB vai fechar apoio a um candidato, vai fechar apoio a Lula em 2026? Já tem uma discussão sobre isso? Isso é muito preliminar ainda? O MDB tem uma sintonia espetacular com o MDB nacional, MDB regional. Inclusive eu com o presidente nacional, que é o deputado federal Baleia Rossi. Então tratamos junto do futuro do nosso partido e temos muita responsabilidade. Agora, nós temos uma característica, que é conversar com todo mundo, né? Há pouco eu lembrei aqui que eu fui eleito com voto do PSOL e do PL. Coisa inédita nessa casa, exatamente por essa capacidade de dialogar. Então, vamos continuar nessa característica, sentando com a esquerda, com o centro, com a direita, buscando aquilo que é melhor para o povo de Brasília. Então, o eleitor, às vezes, não está muito interessado se é de centro, se é de direita, né, se é de esquerda. Ele quer um resultado efetivo. Né? Obviamente que nós, enquanto partido, precisamos pensar nisso, porque nós temos as nossas orientações partidárias. Mas não tenha dúvida que a sintonia é a melhor possível.
Maravilha. E a gente também vive um episódio hoje no Brasil que pode ser muito relevante para o jogo eleitoral de 2026, que é a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, né? O senhor, como presidente do MDB, de que forma o senhor enxerga que a condenação do ex-presidente pode influenciar, né, nesse jogo de tabuleiro, no jogo de xadrez que a gente vai ter no ano que vem? Sem dúvida, o ex-presidente Bolsonaro é uma referência política no país. Então, um fenômeno, podemos dizer assim, e que acabou marcando a sua história, né, dentro da política brasileira. Então, uma condenação, né, um impedimento de uma eleição, como no momento se encontra, é claro que isso traz reflexos muito fortes, né, para a política brasileira e para as próximas eleições. Precisamos saber exatamente o que vai acontecer, com a preocupação, né, de que a gente não pode viver nessa divisão eterna do jeito que o país está. O país está na hora de se unir, está na hora de buscar objetivos claros, né, que tenha, inclusive como proposta, a melhoria, né, de vida dos brasileiros. Então, acho que está na hora dessa guerra acabar. Já caminhando para o final aqui, vou para a minha última pergunta. A questão da paridade salarial entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal. É uma negociação com o governo federal que tem sido complicada, mas que o senhor tem trabalhado, inclusive, com nomes do próprio Partido dos Trabalhadores, o ex-ministro José Dirceu, o senhor esteve com ele, para tentar achar uma alternativa para um pleito muito antigo da categoria. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa questão dessa negociação, em que pé que está? Bom, Vitor, e aí nós temos duas situações claras. Primeiro, que está prevalecendo, que é o diálogo. Então nós estamos usando o diálogo, usando todos os instrumentos que são necessários, aquelas pessoas que podem influenciar, já que essa paridade é um direito claro. Quando nós deixamos o sindicato da Polícia Civil, inclusive quem pedia paridade com a gente era a Polícia Federal. Então, assim, lamentavelmente, governantes foram irresponsáveis, não cuidaram das forças de segurança como deveriam, e aí nós chegamos agora num momento extremamente delicado. Agora, a não prevalecer, né, o diálogo e o entendimento, nós usaremos todos os instrumentos, e aí eu não tenho dificuldade com relação a isso, porque fui sindicalista durante 12 anos, acho que ninguém fez tanto movimento quanto eu fiz enquanto presidente do sindicato, e não vou me furtar da minha obrigação de fazer valer o direito dos nossos policiais civis, até porque é histórico, é legal e não tem nada que justifique que esse ajuste seja concedido. Não tem nada, até porque os recursos já estão liberados pelo gestor do Fundo Constitucional, que é o governador do Distrito Federal, cabendo à União apenas formalizar a vontade. E é óbvio que nós, policiais, não cederemos, né, diante de uma negativa. Pelo contrário, nós reagiremos e de forma muito dura. Bom, deputado, agradeço mais uma vez a participação do senhor. Esse foi o GPS Entrevista de hoje. Para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal GPS TV para ficar por dentro de tudo que rola no Distrito Federal. Muito obrigado.